Meus amados irmãos, a paz do Senhor, mais um programa da Palavra Coração. Desde já lhe peço perdão. Semana passada nós não conseguimos colocar o programa no ar por falta de alguns consertos nos equipamentos, acontece. Mas estamos aqui e quem está comigo agora? Meu amigo Lucas Teles. Senhor, filho. Lucas caminha com a gente no discipulado há mais de um ano, é coordenador na juventude dos adolescentes junto com a senhora Elisama. É isso, meu amigo? Elisama Teles. Elisama Teles. Meu amigo, por favor, dê uma saudação para os nossos irmãos e para a gente iniciar o nosso programa. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Muito bom estar aqui com o filho. Vamos conversar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, né, filho? É isso mesmo. Nós traremos hoje a aplicação da palavra ao nosso coração e o tema do nosso programa de hoje é: o que Jesus espera de nós? O Senhor espera algo de mim? O Senhor espera algo de você? O Senhor também espera algo de você. Mas o quê? Então, nós conversaremos hoje. Fique aí e desde já, vinheta, se aproxime mais. Voltando aqui, já iniciando o nosso programa de hoje, eu sei que você já sentiu falta do meu amigo presbítero Neibson Pires, não pôde estar aqui com a gente hoje, mas no próximo programa vai estar com a gente, se Deus quiser. Mas, meu amigo, vamos nós. A primeira pergunta que eu faço é: o que me capacita a corresponder o que Jesus espera de nós? Eu acredito que aquilo que nos capacita a correspondermos àquilo que Jesus espera de nós é nós termos a mentalidade de que nós somos discípulos. Sim. Nós não somos admiradores do Senhor Jesus Cristo, a gente não apenas acha Ele um bom mestre. Sim, nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus. E como discípulos de Jesus, nós precisamos nos lembrar que o discípulo ele vive de acordo com aquilo que o mestre dele ensina e o que o mestre dele faz. Legal. Eu me lembro que em João 13, Jesus diz aos discípulos que eles serão conhecidos se verdadeiramente amarem uns aos outros. A semelhança de que Cristo os amou. Uhum. Ou seja, o cristianismo, ser discípulo, não é algo teórico, é verdadeiramente amar. E amar na forma com que Jesus amou. Sim, e de fato o Senhor espera que a gente dê frutos, e frutos dignos, da mesma semelhança da essência da videira, não é isso, Lucas? É na prática vivermos aquilo que Jesus nos ensinou e aquilo que Ele fez, Ele demonstrou como nós iríamos viver. Legal. Uma forma prática, Lucas, sim, tu nasceu num lar cristão, Sim. né? Uma forma prática que você tem aprendido desde o tempo dos seus pais, do ensino dos seus pais, né? Porque seus pais ainda são vivos, mas desde o ensino do começo, como adolescente, como jovem e agora como jovem casado, o seu próprio pai, né? Como diz sim. o poeta amigo nosso, né? Amigo. Uma forma prática, assim, na sua vida, que você sempre tomou como verdade para você. Eu acredito que desde que eu tive essa oportunidade de nascer num lar cristão, desde muito novo eu fui introduzido às disciplinas espirituais. Então, Legal. é a comunhão, é a oração, é a leitura da palavra, o jejum. Tudo isso faz parte da vida do cristão, faz parte da vida de um discípulo. Os próprios discípulos viram Jesus fazer todas essas coisas, né? Sim, perfeito. Então, já aplicamos a segunda pergunta, que é: Lucas, qual a importância das disciplinas espirituais no exercício da fé? Filho, as disciplinas espirituais elas são muito importantes. Mas, peraí, para você que talvez esse termo ainda não seja tão conhecido, né? Quem sabe você está chegando aqui a primeira vez, ou você está no início da sua caminhada de fé. Antes de tudo, o que são disciplinas espirituais? Bom, continuando, né? As disciplinas espirituais elas são muito importantes. Tanto é que nós temos um curso aqui na igreja, né, de disciplinas espirituais. Mas, voltando, o que são as disciplinas espirituais? As disciplinas espirituais, ele é o cristianismo na prática. Ou seja, é exercer a nossa fé de forma prática. Por exemplo, a oração, o jejum, a leitura da palavra, a submissão, contemplação, tudo isso são disciplinas meditação espirituais. O estudo também. Estudo. E nós vemos que as disciplinas espirituais elas são fundamentais na vida do cristão.
Michael Reeves, um autor que fala muito sobre disciplinas espirituais, sobre a vida com Deus, ele nos diz que uma vida sem oração é um ateísmo prático. Uau. Não pode. Alguém que se diz cristão, mas não ora, não fala com esse Deus que é vivo. Então essa é a importância das disciplinas espirituais. Nós exercermos a nossa fé, nós sermos verdadeiramente discípulos. Perfeito, perfeita colocação. Terceira pergunta é: o que preciso para ter uma fé constante? Ou seja, peraí, então quer dizer que a minha fé ela pode não ser constante? Então o que eu preciso para ter uma fé constante, Lucas? Dentro de tudo isso que a gente tem falado, focado no ser discípulo, no exercer as disciplinas espirituais, eu acredito que o discípulo ele precisa praticar, ele precisa fazer tudo aquilo que o mestre ensinou. E eu me lembro muito daquela passagem que Jesus ele vai curar o filho de um homem. Aquele menino passava por muitas necessidades e Jesus pergunta para ele: Você tem fé? Você acredita que isso vai acontecer, que o milagre vai acontecer? Ele diz: eu creio, mas Senhor, aumenta a minha fé. Então assim, as disciplinas espirituais elas são a nossa fé em prática. Mas nós podemos e devemos, através dela, pedir que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor fortaleça a nossa fé e a nossa caminhada. Perfeito. E aí, numa vida constante, leitura da palavra, de oração, de jejum, essa prática continuamente vai sempre edificando, fortalecendo nossa fé e vai tornando ela contínua, nada de variação, né? Apesar de que a gente sofre algumas situações que abalam a nossa fé, se depara com situação que a gente não estava esperando, algum parente venha a falecer, ou sei lá. Em algum momento a nossa fé é abalada. Sim. Mas quando nós estamos no Senhor, quando nós temos a nossa disciplina espiritual, a nossa prática de fé contínua, a nossa fé ela se fortalece, não é isso? É verdade. Algo muito importante sobre as disciplinas espirituais, filho, é nós não pensarmos elas apenas como algo que a gente cumpre na nossa agenda. Legal. A gente não simplesmente ora uma hora, estuda a palavra para arriscar ou para dizer que nós fazemos isso. Cheque, né? Pelo contrário. O valor da disciplina espiritual é porque Deus nos deu ela como uma ferramenta. Então nós oramos sim uma hora, sim, mas aquilo é uma hora de contato, de intimidade com Deus. Nós estudamos a palavra de Deus e aquilo é nós conhecendo um pouco mais a respeito de Cristo, a respeito do Senhor. Então esse é o valor das disciplinas. Nós enxergarmos como ferramentas, não como fins em si mesmo. Perfeito. E parece que nesse tempo que mais se espera é que a gente se faça os cheques do nosso dia, né, e expõe esse cheque. Às vezes se faz os cheques apenas para expor que foi feito. Isso como é danoso, porque é na intimidade, lá no secreto, que o Senhor ele tem um encontro perfeito e a gente com Ele, né? Agora sim, uma coisa que também a gente não pode deixar de comentar é que há momentos na nossa vida que as disciplinas espirituais, tem momento que você está lá envolvido em uma hora e meia, 2 horas, dependendo do seu dia e de como você organiza seu tempo para isso, e você está com a sua fé completamente fortalecida, mas também tem momento que você está com a sua fé abalada e as suas emoções fragilizadas, que parece que 1 hora se tornou uma eternidade, né? E o importante não é o tempo, o importante não é a duração ali e aquilo que você pode dizer que eu cumpri 1 hora na presença de Deus. E eu gosto muito de, antes dos pássaros cantar, eu cantar para Jesus. Está no meu coração, eu amo o Senhor e amo ter esse momento com o Senhor. Então eu tenho a minha rotina de cedo, de estar fazendo a minha oração. Mas veio alguns dias maus, de lutas, de dificuldades, de provações, de purificação do Senhor. E parece que eu não estava conseguindo cumprir ou ter aquele meu momento que eu sempre tinha. E, por exemplo, eu ao invés de ler 10 capítulos num dia da Bíblia, 8 capítulos num dia, eu fazia leitura de 1 capítulo. E eu não só fazia a leitura de 1 capítulo, eu começava a buscar do Senhor o que o Senhor queria falar comigo. Não conseguia orar 1 hora, 1h30, mas passava ali 20 minutos, 25 minutos, sei lá, um tempo com o Senhor mais importante com Ele e apenas abrindo meu coração. Então eu entendi, sabe, Lucas, de uma forma muito prática, que as minhas disciplinas espirituais, ela
ela não é bem estabelecida como uma regra, mas com um desejo do meu coração. Eu sempre mantenho no meu coração vivo de que o que eu preciso nas disciplinas espirituais? Eu preciso estar com o Senhor, eu preciso buscar o Senhor e me fortalecer no Senhor. Mas às vezes parece, né, que a gente está ali e a gente não consegue ter aquele momento como a gente gostaria de ter, a gente não consegue ler como gostaria de ler, a gente não consegue orar como gostaria de orar. Parece que as palavras somem da mente e do coração, né, Lucas? Verdade. Mas o importante é estar lá. É verdade. A gente tem que tomar cuidado para não cair em extremos. Por um lado, como eu falei, uma vida sem oração é um ateísmo prático. Sim. Então a gente não está verdadeiramente exercendo a nossa fé. Em contrapartida, às vezes algumas pessoas elas vão se limitar a contar quantas horas estão orando, quantos capítulos estão lendo. Senhor, passei 25 minutos. Mas nós precisamos entender que esse é um momento de relacionamento nosso com Deus. Eu me lembro do profeta Elias. Ele teve um momento difícil. Naquele momento difícil, o Senhor reservou que ele descansasse. Então, às vezes a gente quer cumprir atividades. De um lado, cristãos que não oram. De outros, que colocam a sua fé não em Deus, mas em suas próprias orações. Tu acha que, ou tu pensa que aqueles que colocam a sua prática, aqueles que colocam o seu muito fazer, o seu muito agir, ele pode cair numa cilada de confiar em si próprio quanto à salvação? O que você acha, Lucas? Exatamente, eu penso nesse sentido. Nós oramos, e aí eu também tenho o costume, eu gosto de orar pela manhã. E às vezes acontece que não dá para orar. E aí a gente sai de casa, poxa, eu não orei hoje. Às vezes vem aquele sentimento até de insegurança, né? Não consegui orar, e agora? Mas a nossa confiança não está na nossa disciplina espiritual, está no nosso Deus que nos mantém. Então, por vezes nós iremos falhar, mas o nosso intercessor, ele não falha. Então, nós precisamos confiar em Deus e desenvolver as nossas disciplinas. O que você colocou no seu coração, colocou no coração e cumpra, e busque cumprir a cada dia. Mas se você não conseguir, tenha calma, recomece, só não pare, não é isso? Meu amigo, uma outra pergunta que eu lhe faço é: se fui incrédulo em um ambiente não cristão, como posso transformar a impressão deixada? Traduzindo essa pergunta, eu trabalhava numa empresa, aplicando aqui, trazendo a ideia dessa pergunta. O que a pessoa está fazendo? Está dizendo, eu trabalhava numa empresa e aí dava mau testemunho, porém aceitei a Jesus. E aí, como é que eu posso mudar essa imagem que eu deixei no local onde eu estava, tanto na empresa, trabalho, em qualquer outro lugar? Filho, realmente esse é um problema que infelizmente às vezes é recorrente. E o que acontece? Muito parecido com essa pergunta aí, responde muito. Nós estamos fazendo as nossas viagens para o interior, a juventude está cumprindo o ID nesse sentido. E numa dessas viagens, o missionário estava nos contando, né, que uma das coisas que mais dificultam a pregação do evangelho lá naquela localidade era o mau testemunho de muitos cristãos. Cristãos que compram e não pagam, que arrumam confusão com seus vizinhos. Dão palavra e não cumpre. E assim por diante. E olha a responsabilidade. Como é que nós vamos dizer que nós somos discípulos de Cristo? Sendo que, na verdade, infelizmente, às vezes dão mau testemunho trabalhando contra o reino. Eu já ouvi aquelas afirmações de que, se for para ser crente igual fulano, é melhor não ser. Então, isso é muito danoso, né, Lucas? Exatamente. Então, a partir do momento que nós identificarmos que estamos errando, a gente primeiro precisa pedir perdão. Sim. E aí voltar, lembrar que nós somos discípulos, que a centralidade da nossa vida é Cristo. E aí as nossas atitudes precisam ser transformadas, voltando a imitarmos a atitude, o exemplo, tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Perfeito. E se você era alguém que não conhecia Cristo e aceitou a Cristo e está no outro dia tendo que voltar para um local de trabalho, da mesma forma como você foi voz de uma tristeza, de atos, de palavras erradas, também seja uma voz para poder anunciar de que você foi alcançado pela salvação em Cristo Jesus e agora você está numa caminhada de transformação. Então, aproveite também essa oportunidade para compartilhar que o Evangelho te alcançou e aí
Você foi alcançado pela misericórdia do Senhor, você foi alcançado pela graça e buscar a oportunidade de compartilhar o Evangelho, né? Então, só faça. O bom testemunho não é dizermos que nós somos bons, Sim. mas que nós fomos transformados. Então, uma oportunidade. E se formos transformados é porque Ele é bom. É verdade. E é uma oportunidade nós mostrarmos mais uma vez o poder do Senhor Jesus. Isso. Não seja tão intenso de querer mudar tudo e mostrar tudo de uma vez. Mostre aos poucos. Só mostre a palavra que alcançou seu coração e te atraiu à presença dele. João diz que nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Não é isso? A última pergunta é: como posso identificar se tenho coração ensinável ou orgulhoso? Esse aqui foi um discípulo de Jesus que quis perguntar mesmo. Quer avaliar o coração. É verdade. Eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa se atentar é sobre transferência de responsabilidade. Legal. Muitas vezes, quando nós erramos, a gente quer colocar a culpa no outro, na falta de tempo. Né? E desde o começo da humanidade foi assim. Exatamente, sempre querendo transferir a culpa. Então, a primeira coisa que a gente se observa precisamos assumir os nossos erros, as nossas falhas, onde nós estamos errando. Depois disso, buscar como melhorar. Sim. Aceitar a repreensão, escutar a repreensão. Eu acho que dessa forma nós mostramos que nós temos um coração ensinável. Sim, e nunca deixe de ser humilde, né? De ser humilde e reconhecer. Eu nunca esqueci da imagem. Nós temos uma trilha na nossa igreja, né? Então, se você está chegando na nossa igreja, você vai iniciar um processo de uma trilha e um processo de crescimento. E aí, teve um pastor, amigo nosso, já um senhor, e ele veio para a Decidade. E ele, humildemente, de uma forma tão ensinável, ele iniciou o processo de uma trilha. Ele poderia dizer o seguinte: não, peraí, já sou pastor, já tenho idade, né? Ter que me submeter a essa trilha. E assim, o verdadeiro discípulo, ele tem um coração ensinável, né, Lucas? Então, assim, seja humilde e peça para o Senhor trazer luz no seu coração e você enxergar o que está distante de um coração de um discípulo. Meu amigo, muito bom ter você com a gente e venha mais vezes, é bom demais esse papo com você e você é um cara que eu amo demais, amo demais. Suas considerações finais aí para os nossos irmãos. Meus irmãos, eu acredito que tudo aquilo que a gente conversou aqui vem só ressaltar, nos lembrar que nós somos discípulos, que a nossa vida é pautada por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Então nós devemos colocar nossa fé em ação através da oração, do jejum, de todas as disciplinas espirituais. Lembrando que nós seremos conhecidos por sermos discípulos de Cristo, se nós amarmos uns aos outros. Nisto saberão que sois meus discípulos se vos amais uns aos outros. Glória a Deus por isso. Já peço a você que, por favor, compartilhe esse programa, dê um like, curta aí, meu irmão. Siga, se você ainda não nos segue no Instagram, siga lá no Instagram, @adecidade. E no próximo programa, meu amigo Neilson vai estar aqui com a gente sentado no sofá, com mais um entrevistado e trazendo mais um assunto onde nós aplicaremos da palavra ao nosso coração. Em nome de Jesus. Beijão, Deus te abençoe. Amém. Tchau, tchau.